Bom dia, paz, meus irmãos, bom dia, Deus os abençoe. Mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra, ouçam só que interessante. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 6, diz o seguinte, Hebreus 6, verso 13. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Que maravilha, hein? Que maravilha! Esteja certo, meu irmão, de que o Senhor o abençoará. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Peraí, meu irmão, se Abraão, que é o nosso pai da fé, chamado de pai da fé, se Abraão precisou esperar pacientemente para que pudesse viver as promessas de Deus, por que muitas vezes nós parecemos não ter um pingo de paciência para esperar pelas promessas de Deus? Por quê? Por que somos assim? Por que agimos assim? Por que desistimos facilmente da promessa de Deus, das promessas de Deus para as nossas vidas? Porque não temos paciência para esperar. Porque qualquer problema, qualquer dificuldade é o suficiente para a gente abandonar e deixar de ter fé e de deixar de esperar. Por que somos assim? Não é certo que sejamos assim. Não está certo que estejamos agindo assim. Fé e paciência vão caminhar juntas. Você precisa entender isso. Para que você possa viver as promessas de Deus, você precisa deixar de lado essa coisa de querer que tudo aconteça no seu tempo, como se o seu tempo que fosse o ideal, que fosse o perfeito. Não, perfeito e ideal é o tempo de Deus. Fé e paciência precisam caminhar juntas. Abraão esperou pacientemente porque você não tem paciência para esperar. Por que você já acha que não deu certo, que não vai dar certo, que era conversa, que não vai acontecer, eu desisto, já não vou mais esperar, já não vou mais insistir, eu desisto, não tenho mais paciência? É preciso saber esperar. E ao mesmo tempo em que espera, confiar, sem perder a paciência. Talvez você vá dizer, mas está demorando tanto. Está demorando do ponto de vista de quem? Do seu ponto de vista? Entenda que o seu tempo, que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. E talvez não é que esteja demorando, talvez o Senhor esteja nos preparando primeiramente para que possamos então tomar posse da promessa, viver a promessa. Tem coisas, irmãos, tem promessas de Deus para as nossas vidas que, se elas não chegam no tempo de Deus, que é o tempo perfeito, se elas chegam conforme o nosso tempo e a nossa vontade, que somos imperfeitos, como também é o nosso tempo, a nossa administração do tempo, essas bênçãos, essas promessas podem se perder ou podem até mesmo se tornar uma maldição. Porque promessa que se cumpre no tempo errado se torna maldição, se torna um problema. Talvez aquilo que você espera tanto, deseja tanto que chegue, se chega até as suas mãos, se torna realidade. Se por um acaso se torna realidade na sua vida, mas você não está preparado para viver, vai ser um problema. Então não é uma questão de meu tempo, do meu tempo e o tempo de Deus. O dele é perfeito. Para mim pode parecer que está demorando, mas no tempo de Deus está tudo conforme o combinado, o planejado, sonhado por Deus, o prometido por Ele. Então, pense bem, tenha paciência, não fique pensando que está demorando. Você até acredita que vai acontecer, mas está demorando. Não está demorando. É Deus preparando você, preparando outras coisas, outras circunstâncias, situações para que quando vier a se tornar realidade, seja uma bênção, seja algo transformador na sua vida. Amém? Nós precisamos crer nisso. Números capítulo 23, verso 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete Deus e deixa de cumprir? Então pronto,
Então confie nisso. Tenha paciência. Saiba esperar. Não atropele os acontecimentos das coisas. Bênçãos, coisas que acontecem fora do tempo se tornam maldição. Coisas que acontecem fora do tempo vão trazer dor de cabeça. Não terão durabilidade. Não terão consistência. Quantas pessoas querem se casar e acham que está demorando muito para o casamento se tornar uma realidade? É porque Deus está preparando você para se tornar um esposo melhor, uma esposa melhor. Está preparando você, inclusive, para os desafios do casamento. Pense nisso. Vá amadurecendo, não só a ideia ou o pensamento, mas vá amadurecendo também na fé, para que quando isso se tornar realidade, o casamento foi o que eu usei como exemplo, mas tem tantas outras coisas, você esteja preparado para ser um bom marido, um bom pai, uma boa mãe, uma boa esposa, um bom servo do Senhor, alguém que é bênção na vida de outra pessoa. É Deus te preparando. Então tenha fé, sim, mas tenha paciência. Se Abraão esperou, meu irmão, por que você não quer esperar? Quem somos nós na fila do pão, comparados a Abraão? Não é verdade? Então aprenda a esperar. Saiba esperar pacientemente. Tenha confiança, esteja certo de que o Senhor o abençoará. Se Ele jurou, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não deixará de agir, Ele não deixará de cumprir. Mas é necessário que você tenha paciência para não atrapalhar tudo, para não fazer confusão na própria vida. Saiba esperar, não atropele os acontecimentos que são planos de Deus. Amém? Pai querido e soberano Deus, nós te pedimos nesta manhã em nome de Jesus, faça-nos entender, verdadeiramente entender que os planos do Senhor são perfeitos, como também é o tempo em que o Senhor vai agir, vai trabalhar em nossas vidas, através de nossas vidas. Dá-nos paciência, ó Pai, para viver de acordo com a Tua vontade, Teu propósito, planejamento, para que não sejamos inimigos de nós mesmos, que não estejamos trabalhando para atrapalhar as bênçãos de se tornarem realidades em nossa vida. Dá-nos paciência, sabedoria, coragem, esperança e fé. Em nome de Jesus. Amém.